Muito bem, galera, mais uma apresentação aqui no canal Psicativo. Eu me chamo Lucas, e aqui a gente fala sobre alguns pontos importantes para a gente poder entender melhor como é que funciona a nossa psicologia, nosso cognitivo, né, nossos pensamentos, né? Como é que isso se transforma em sentimentos, em comportamentos, e principalmente a gente entender as outras pessoas, a sociedade em geral, né, por que que as pessoas fazem o que fazem, por que que você deixa de fazer aquilo que você sabe que deveria fazer. Então, esses elementos aí são importantes para que a gente entenda, para a gente cada vez ter mais domínio sobre os nossos próprios comportamentos, sobre até inclusive as interpretações que nós fazemos, né, sobre os outros. E aí, obviamente, a partir de uma interpretação mais realista, de uma comunicação eh, mais assertiva, a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos, a gente consegue, inclusive a gente vai falar bastante aqui nessa apresentação, a gente consegue influenciar as outras pessoas com uma comunicação mais assertiva, entendendo melhor as necessidades, os sentimentos, as expectativas do outro, enfim. Todos esses elementos aí a gente vai abordando aqui nas apresentações que a gente vai fazendo, e hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Talvez se você clicou nesse vídeo aqui, talvez você já tenha ouvido eu falar sobre esse assunto especificamente, né? Se você não entendeu, você nunca ouviu falar sobre isso, ah, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui inicial e tal, e depois a gente vai aprofundando em cada um dos elementos que o Marshall Rosenberg, esse carinha aí, que inclusive morreu recente. Rosenberg, ele faleceu recente, cara. Deixa eu ver aqui. Marshall. Inclusive, ele tem uma história legal, cara. Ó, foi psicólogo. Aqui, ó, faleceu em 2015. Não tá tão recente, não. Ah, e basicamente a história dele aqui é interessante. Deixa eu ver se eu. Assim, ele iniciou ali, ele nasceu em. Nasceu não, né? Na verdade, ele cresceu ali em. Como é que é o nome daquela cidade, cara? Agora, é uma cidade aparentemente. ah, ah, Detroit. Se eu não me engano, Detroit também é a cidade do Eminem. Ah, e basicamente ele cresceu ali com bastante conflitos sociais e ele foi ajudando a resolver isso aí e tal, enfrentou muitas questões também por ser judeu na época, e viajou o mundo, cara, ensinando a CNV como uma forma de mediação de conflitos, tá? Ele é um psicólogo, né, doutorado, tem doutorado, e muito do que ele aprendeu foi. Ele se baseou, a comunicação não violenta se baseou ali com o Gandhi, né? O Gandhi que talvez iniciou esse movimento aí da não violência. E aí ele veio com essa ideia e ele foi entendendo: olha, calma aí. Para além ali de comportamentos violentos, existe, e talvez não só, esse aqui é um ponto que o Marshall traz bastante, talvez não só os comportamentos ah, são violentos dos quais. Talvez não só a gente tem que investigar e entender os comportamentos violentos, por que que eles existem, mas ah, entender que talvez a comunicação seja um grande elemento aí que influencia as pessoas a terem comportamentos violentos. A gente vai ver bastante aqui esses elementos. Então, basicamente, esse foi o macho. Nasceu aí. ahn, Nasceu lá em, sei lá, em 1934. Foi ali, né? Aluno do Carl Rogers, é um dos principais psicólogos aí, tá vendo? É um psicólogo estadunidense. E ele desenvolveu essa abordagem centrada na pessoa, que era muito focada na empatia e tal. A gente vai ver que tem muito esse elemento aqui do Marshall, nisso que ele, nessa teoria dele da comunicação não violenta, tá? E aí ele resolveu, né, foi trabalhando aí com resolução de conflitos em mais de 65 países ao redor do mundo e tal. Tem algumas histórias aqui que a gente vai trazer também. Deixa eu ver aqui. Segundo o Vitória. Ok. Beleza? Então vamos lá aqui para a nossa apresentação. Então por que falar de CNV? Tá, eu já fiz uma introdução legal aí, talvez, mas talvez por que falar de CNV, né, cara? Porque eu acho que tudo que a nossa comunicação, não sei se você já reparou isso, mas ela reflete aquilo que existe dentro da nossa cabeça. Se você quer entender um pouco, inclusive a psicoterapia, ela foi muito tempo entendida como a cura pela fala, né? Então, se você quer entender mais ou menos a cabeça, a sua cabeça, a cabeça dos outros, você vai ver, você repara nos detalhes, nas nuances daquilo que aquele indivíduo fala, né? Ah, Existem vários ditados, né, que
a boca fala daquilo que o coração tá cheio, ou coisa do tipo, né? Então, assim, de certa maneira, a gente fala muito daquilo que tá pulsante em nossa mente, nosso coração e nosso organismo. Então, a gente entender melhor a comunicação, né, é importante pra gente entender a gente, como que massas são influenciadas, né? Porque elas, de certa maneira, são influenciadas por uma comunicação. Pode ser verbal ou não verbal, certo? Então, por que falar da CNV? Porque, segundo o Macho, ele vai mostrar aí, e talvez, eu acho que muitos dos elementos que ele vai trazer, se você ainda não conhece, você vai concordar de que são violentos. Por quê? A gente vai falar sobre isso, mas basicamente porque eles geram ah, sofrimento, dor, mágoa, nas pessoas que estão ouvindo ali, certo? Então, por isso, falar de CNV, falar da comunicação que a gente está acostumado, às vezes, e não atento a reparar esses detalhes que fazem muita diferença, tá? Eu conheci a CNV particularmente em... ah, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi através de um curso de meditação, se eu não me engano, online, inclusive, que eu estava fazendo com uma instrutora, e ela falou sobre uma tabela que tem nesse livro. Basicamente, a gente vai falar sobre isso, mas basicamente o macho ele distingue o que é sentimento do que é julgamento, tá? Uma dos erros cognitivos que a gente poderia chamar é que nós muitas das vezes achamos que na verdade, achamos que estamos expressando um sentimento nosso, mas na verdade nós estamos julgando através do sentimento. A gente vai entender melhor sobre isso. Então, isso me chamou muita atenção na hora. Eu falei, cara, faz muito sentido, né? Ah, e é sutil, e às vezes a gente não está presente para isso. E quando a gente poderia estar expressando ali um sentimento, mas na verdade a gente é embutido nisso, está um julgamento. E os outros percebem. A gente percebe quando há um julgamento embutido ali na fala da outra pessoa. E a gente, obviamente, quando há um julgamento, quando há uma avaliação, a gente tende a ficar mais resistente. Tá? Essa é uma das teorias aí que a gente vai trabalhar aí. Então, foi aí que eu conheci a CNV, e aí eu comecei a pesquisar e obviamente comprei. E fiquei muito intrigado com essa leitura. Li há muito tempo esse livro e reli ele agora, porque ele tem muitos aspectos. Por que eu decidi, inclusive, falar sobre a CNV? Porque foi uma questão assim de. Mas ó, segura aí, eu tô prolongando aqui nessa introdução, mas olha só todas as coisas aqui que a gente tem para falar sobre a CNV, cara. A gente vai entrar aqui ponto a ponto, né? A gente vai falar sobre a questão da observação. Vamos falar sobre. Aqui também é sobre observação. Aqui também é sobre observação. Não, na verdade aqui é sobre sentimentos, né? Que é o segundo elemento. Aqui é sobre as questões das nossas necessidades. E o quarto elemento, que é a gente solicitar, né? Pedir, enfim. A gente vai entrar a fundo aí. Esse talvez vai ser um dos vídeos ah, mais profundos que eu, pelo menos, eu vi. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a CNV, tem um vídeo completo do Marshall Rosenberg aqui, de uma palestra dele, bem legal. Inclusive, essa foto aí é de uma das palestras dele. Ele sempre usava esses dois bonequinhos para simbolizar uma conversa violenta, que a gente pode chamar, e uma conversa mais compassiva, que seria da girafinha aí, né? Que ele utiliza. Basicamente, cara, então, eu conheci a CNV desse tipo, e uma coisa que todos nós concordamos, talvez a maioria de nós, eu acho que todos nós, é que a comunicação não é à toa que a política, os políticos ou aqueles quem querem deter o poder dentro de uma sociedade, de uma nação, ele quer segurar ali as mídias, né, os meios de comunicação. Por quê? Porque a gente sabe que a comunicação ela pode gerar uma guerra. Como também ela pode gerar uma paz, ela pode fazer com que cara, um exemplo simples da gente entender isso foi o regime nazista. Como que a comunicação que os caras fizeram, obviamente, aí tem, enfim, eu acho que
não foi do dia para noite, né? Mas como que através da comunicação e, obviamente, outras formas ali, eu imagino, não sei a fundo como é que funcionou, como é que influenciou as pessoas a fazer tamanhas barbaridades, né? Ou pensar tamanhas barbaridades. Então, vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre a comunicação, né? Como é que a comunicação é hoje, como é que a gente consegue, né? Aonde estão os elementos que fazem com que pessoas acabem tendo comportamentos violentos? Será que as pessoas têm um comportamento violento do nada? Ou será que não existe ali, sabe, aquele bichinho que entra na cabeça dele e começa a formular coisas até que ele comete aquele ato violento? Beleza? Então a comunicação ela pode gerar paz, ou ela pode gerar uma guerra, como também pode gerar paz. E é isso que a gente quer entender, né, aqui nesse vídeo, nessa apresentação. Então a primeira coisa que eu queria falar é de uma... O macho ele inicia ali acho que nos primeiro capítulo do livro, inclusive o livro está aqui também, mas ele começa falando, enfim, ele apresenta um pouco da CNV, e aí depois ele vem falar sobre, eu acho que eu não sei exatamente aonde, mas ele vem falar desse caso especificamente, em que ele foi visitar aqui, ó, tá vendo? Numa mesquita do campo de refugiados de Dei Aish, não sei como é que... em Belém, na Cisjordânia, eu estava apresentando a comunicação não violenta a cerca de 170 muçulmanos palestinos. Na época, as atitudes para com os americanos não eram positivas. Ele estava falando ali com os palestinos, certo? Ele estava apresentando a comunicação não violenta. E a galera não estava muito afeitosa com os americanos. De repente, enquanto eu falava, percebiam que uma onda de tumulto abafado, se espalhava entre o público. E aí o intérprete alertou ele, ó, estão falando aí sobre que você é americano, né? No mesmo momento em que um dos participantes se levantava, subitamente, enfim, no mesmo momento, um participante levantou, olhando fixamente ali para o macho, ele gritou a plenos pulmões. E ele dizia: assassino! De imediato, uma dúzia de outras vozes se juntou a ele em coro: assassino, matador de crianças. E a galera tava gritando nisso. E aí, pô, você imagina você tá num campo de refugiados aí de 170 pessoas, os caras começam a gritar dessa maneira pra você. E aí, o que o cara... Aí, felizmente, o macho, né, fala: fui capaz de concentrar minha atenção no que aquele homem estava sentindo e necessitando. E aqui já é um gatilho aí, já é um ponto importante da onde a gente vai, para onde a gente vai. No caso em questão, eu tinha algumas pistas. Então, para ele poder identificar ali para aquele homem o que esse cara estava sentindo e necessitando para ele falar e se comportar daquela maneira, ele, né, foi buscar algumas pistas. Aí o que ele percebeu? Ó, a caminho do campo de refugiados, eu tinha visto várias latas vazias de gás lacrimogêneo que haviam sido atiradas contra o campo na noite anterior. Em cada uma delas estavam claramente marcadas as palavras Made in USA, fabricado lá nos Estados Unidos. Eu sabia que os refugiados tinham muita raiva dos Estados Unidos por fornecerem gás lacrimogêneo e outras armas a Israel. Dirigi então ao homem que havia me chamado de assassino. Então, macho. Aí o que o macho diz pro cara? Ó, você está com raiva porque gostaria que o meu governo usasse os seus recursos, o recurso do governo, de formas diferentes? Tá? E aí ele até coloca aqui entre aspas, né? A intenção dele de perguntar isso. Eu não sabia se meu palpite estava certo, e no entanto, o fundamental era meu esforço sincero de me sintonizar com os seus sentimentos necessários. E olha só que aqui eu já queria abrir um parênteses, né? Que aqui olha só o que ele fala, né? Eu não sabia se meu palpite... o fundamental, no entanto, o fundamental era meu esforço sincero de me sintonizar com o sentimento da necessidade. Porque se o cara fosse querer, o macho, a gente vai entender, a gente vai aprofundar. Se o macho fosse querer debater com o cara, dizendo, não, eu não sou. Como é que fala? Eu não sou assassino de criança. Eu não concordo com o que os Estados Unidos tá fazendo. Eu não concordo com o que Israel tá fazendo. Sei lá. Ou se ele. Quem é você para você me chamar disso? Sendo que vocês fazem isso, isso, isso. Imagina se o macho responde dessa maneira. Possivelmente ele não ia sair de lá com vida. Então, ele sai desse campo de interpretações, de avaliações, de
raciocínio, né, de lógica, de querer debater logicamente com o cara e fala, não, não, o que está pulsante, o que está vivo dentro desse cara para ele se comportar desse jeito? Você entende? Não me importa necessariamente o que esse cara pensa sobre os Estados Unidos, pensa sobre Israel, pensa sobre mim, pensa sobre as condições dele necessariamente. O que importa é o que tá doendo ali dentro dele. E aí ele vai dizer, ó, então, o fundamental era meu esforço sincero de me sintonizar com o sentimento e as necessidades dele. Beleza. Aí ele segue. Aí o homem responde, na verdade. Pode ter certeza que estou. Ou seja, ele está com raiva. Você acha que precisamos de gás lacrimogênio? Precisamos de esgotos, não do gás lacrimogêneo de vocês. Precisamos de moradias. Precisamos ter o nosso próprio país. E aí o macho, né, volta. Então você está furioso e gostaria de algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter a independência política? E aí o homem, você sabe o que é viver 27 anos aqui do jeito que eu tenho vivido? Você possui a mais pálida noção do que é para nós? Aí o macho responde, está me parecendo que você está muito desesperado e que está imaginando se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso mesmo que você quis dizer? Então você vê que o macho ele vai tentando interpretar aqui, nesse caso, né, o que o cara tá sentindo e o que ele tá querendo. Entende? Porque é muito louco isso, né? As pessoas às vezes falam algumas coisas que parecem ser absurdas, mas no fundo, a gente vai ver isso aqui. Ela quer alguma coisa. Ela tá ansiando por alguma coisa. Seja um reconhecimento, seja uma... Sabe? Tem uma frase que o macho fala que eu acho incrível. Ele diz, por trás de toda fala, por trás de toda expressão, há um pedido. Mesmo que a pessoa que está dizendo nem saiba o que é, a gente vai ver aqui como que a maioria das pessoas não, né? Mas como muitos erros acontecem, né? Inclusive até estados depressivos, frustração, de tristeza, porque as pessoas não sabem o que querem. E comunicam de uma maneira das quais elas não sabem o que exatamente elas estão querendo de retorno. Mas às vezes é aquilo que vai. Né? Aquilo que são as avaliações, são as interpretações. Beleza? Então, olha só. Aí o macho vai tentar descobrir o que esse cara tá querendo efetivamente, né? O que esse cara tá querendo de mim? O que esse cara tá querendo dos Estados Unidos? O que esse cara tá querendo, enfim, solicitar, né? Então, olha, ó, está me parecendo que está muito desesperado e o que está imaginando e que está imaginando se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso mesmo que eu quis dizer? O que você quis dizer? Você quer compreender? Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm background? Meu filho está doente, ele brinca no esgoto, sua sala não tem livros, você já viu uma escola que não tem livros? O homem continua, né, a proclamar ali coisas para poder, obviamente... Você vê que ele tem uma intenção, esse homem tem uma intenção em declarar essas coisas. E aí o macho tenta novamente ali entender. Ó, eu estou ouvindo, quanto é penoso para vocês criarem suas crianças aqui. Eu reconheço a tua dor. Entende? Esse é o primeiro ponto que o macho traz aqui. E aí ele pergunta, você gostaria que eu soubesse que o que você quer é o que todos os pais desejam para os filhos? Uma boa educação, uma oportunidade de brincar, crescer num ambiente saudável? Aí o macho volta a perguntar, né? É isso mesmo, o básico, direitos humanos, não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver que tipo de direitos humanos vocês estão trazendo para cá? Enfim, aí o homem responde. Aí o macho, novamente, você gostaria que mais americanos tomassem consciência da enormidade do sofrimento que ocorre aqui e vissem profundamente as consequências de nossas ações políticas? E aí ele fala, né? Aí mais uma tentativa de interpretar, entender o que aquele homem estava querendo dizer, né? Por trás daqueles julgamentos, por trás daquelas avaliações, por trás daquelas expressões. E aí o macho diz, né? Nosso diálogo continuou, ele expressando a sua dor por quase 20 minutos ou mais, e eu procurando escutar o sentimento e a necessidade por trás de cada frase. Não concordei, nem necessariamente discordei. E esse que é o ponto, não é para você chegar ali e ficar debatendo, né? Pro cara, ou para você fazer o cara acreditar, né? Que, sei lá, os Estados Unidos não é ruim assim,
ou nenhum cara te convencer de que os Estados Unidos é ruim assim. Não é o ponto aqui. Quando você está num processo desse de comunicação em que você necessariamente quer criar um relacionamento saudável, construtivo ali, não é necessariamente quem tá certo e quem tá errado, mas é o que que tá, qual é a necessidade sua que não está sendo atendida. A gente vai ver isso aqui, né? As avaliações, né, quando a pessoa culpa o outro, quando a pessoa xinga o outro, isso são expressões que eles chamam trágicas. São expressões são expressões trágicas da necessidade daquele indivíduo que não está sendo atendido. Aí o macho continua. Então eu recebi as palavras dele, não como ataques, mas como presentes de outro ser humano que estava disposto a compartilhar comigo sua alma e sua profunda vulnerabilidade. Cara, assim, é claro que quando você olha assim, né, pô, um cara atacando, chamando o cara de assassino de crianças. Até onde eu entendi aqui, o cara não chegou a ameaçar ele, né? Coisa do tipo. Mas o macho chegar e dizer, olha, recebi as palavras dele não como ataque, mas como um presente de outro ser humano que estava disposto a compartilhar comigo sua alma mais profunda. E é claro que talvez aquele homem estava atacando o macho por acreditar que ele representava tudo aquilo que era causador daquela dor daquele indivíduo, entende? A gente costuma fazer muito isso. Aqui a gente está entrando, obviamente, num cenário mais difícil da gente ver isso na realidade, mas a gente vai ver vários exemplos no dia a dia que o Marshall traz, inclusive. Talvez eu vou trazer alguns outros que ajudem a gente a compreender. Para como que esses elementozinhos todos aqui nessa conversa, isso vai implicar na nossa vida no dia a dia. Beleza. E aí, tá, ok. Uma vez que ele se sentiu, que aquele indivíduo se sentiu compreendido, o homem foi capaz de me ouvir explicar o motivo de estar naquele campo. Olha só que interessante. Uma vez que aquele cara entendeu que, olha só, eu não tô aqui representando os Estados Unidos, ou representando aquilo que vocês mais odeiam, ou eu não estou aqui para chegar e fazer você acreditar que os Estados Unidos, ou que vocês têm que respeitar os Estados Unidos, algo do tipo, eu não sei, entende? Eu estou trazendo algumas hipóteses, mas eu estou aqui para entender vocês, para compreender, entender a dor que vocês estão vivendo e quais são as necessidades que vocês têm, certo? E aí, quando o cara se sentiu compreendido, porque não é isso, né? Às vezes a gente acha que a gente fala lá, fala bonito, eu posso fazer um vídeo aqui enorme de 3, 4 horas, mas que você não vai entender, o que você não entendeu. Então, se o objetivo da minha comunicação era fazer você entender a CNV, então ela não se cumpriu, você não entendeu. Esse que é o ponto. Né? Não necessariamente você é o culpado por ser incapaz, ou não necessariamente eu sou incapaz, mas é só um ajuste que precisa ser feito. Certo? Mas aí você vê, o Marshall ficou ali 20 minutos conversando com o cara, até que o cara se sentisse efetivamente compreendido, e aí, e capaz de ouvir o Marshall explicar o motivo dele estar lá. Aí, uma hora depois, olha só que interessante, o mesmo homem que havia me chamado de assassino estava me convidando para ir à sua casa para jantar, para um jantar de Ramadã. Beleza? Então, muito louco, né, essa história. E eu acho que ela introduz bem aí o que é CNV. E a gente vai aqui, né, para os primeiros elementos. Mas antes, eu queria trazer uma reflexão. A reflexão é o seguinte: é da nossa natureza gostar de dar e receber com compaixão? O Marshall, o que ele traz aqui, né? Logo lá no iniciozinho do vídeo, acho que esse aqui é o primeiro parágrafo do livro dele. Ele faz o seguinte: olha, acredito que é de nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva. Assim, durante a maior parte da vida, tenho me preocupado com duas questões. O que acontece que nos desliga de nossa natureza compassiva, levando-nos a nos comportar de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas. E, inversamente, o que permite que outras pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas. Essa aqui é uma reflexão que ele traz. E assim, você não precisa necessariamente acreditar que é da nossa natureza gostar de dar, né, ter essas relações compassivas e tal, enfim, amorosas, para você poder utilizar a CNV, tá? Ela funciona mesmo sem você acreditar nisso. Quando eu ouço isso, assim, a primeira coisa que eu me lembro é, tipo, eu olhar lá pro passado, por exemplo, e assim, imaginar, pô, será que lá
500, 1000, 2000, 5000 anos atrás, 10.000 anos atrás, será que a gente era mais compassivo, a gente foi ficando mais violento? Não sei, não sei dizer. Eu não acho. Eu acho que naquela época o negócio era mais perigoso. Muito embora agora a gente é mais controlado por regras, por culpa, por medo da vergonha, por punição, para evitar punição, para evitar ser rejeitado. Ou seja, a gente acaba adotando comportamentos compassivos ou em pró da comunidade mais por uma questão de evitar uma certa dor, um problema, do que efetivamente a gente gostar de ser compassivo. Tá? Essa é a minha visão que eu tenho. E aí o Marshall vai dizer que isso, de certa maneira, é violento também. Tá? Então eu não sei dizer. Essa é uma reflexão aí que você pode trazer e assim, não sei, nem sei se tem resposta certa ou errada. Tá? E aí ele vai dizendo que a gente nós fomos perdendo a natureza compassiva porque fomos educados a apreciar a violência. Tá? Inclusive ele vai dar alguns exemplos aí de como que a gente foi educado a apreciar a violência. Beleza? Show. E aí, primeira coisa que a gente precisa saber aqui é a comunicação alienante da vida, tá? O Marshall vai dar esse nome, eu acho que ele vai dizer aqui, ó, quer ver? Isso aqui, ó. Ao estudar, deixa eu ver se está aparecendo pra você. Ao estudar a questão do que nos afasta do nosso estado natural compassivo, então ele foi estudar isso, né? Então ele viu um problema, ele viu uma questão. Pô, existe uma comunicação que é compassiva e existe uma comunicação que é violenta. Por que algumas pessoas vão para lá, por que outras pessoas vão para cá, né? O que acontece aí nesse meio do caminho? Aí ele foi descobrindo coisas. Uma das coisas, olha só, eu identifiquei formas específicas de linguagem de comunicação que acredito que contribuam para o comportamento violento com os outros e com a gente mesmo. Para designar tais formas de comunicação, utilizo a expressão comunicação alienante de vida, certo? Então, assim, quando ele vai dizer comunicação alienante de vida, é que talvez enfim, nos tira aí da vida, né? E nos deixa alienado à vida. Embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos nossas palavras. Calma aí. Embora possamos não considerar violenta a maneira da gente falar, então esse aqui é um ponto. Você considera, deixa aí nos comentários, você considera que a tua forma de falar ela é violenta? Eu imagino que a maioria das pessoas vão acreditar que não. Tá? Então, e o Marshall afirma, né, isso aqui também. Olha, embora a maioria de nós possamos não considerar violenta a nossa forma de falar, nossas palavras não raro induzem a mágoa, a dor, seja para os outros, seja com nós mesmos. Tá? Então é por isso que ele vai dizer que é uma comunicação violenta e a gente vai trazer vários exemplos aqui. Muito bem. Aí ele vai falar, ó, um tipo de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores que submetem uma natureza errada ou maligna. Olha só que interessante isso aqui. Aí ele vai trazer um exemplo. Tá, me diz aí, Lucas, então, um exemplo de comunicação alienante de vida. E ele vai dizer, ó, o uso de julgamentos moralizadores. Talvez esse aqui seja um dos principais, né? E o que isso quer dizer? Que submetem uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com nossos valores. Então, se eu acho que as pessoas têm que, sei lá, acordar cedo, ou serem trabalhadoras, né, serem esforçadas, serem dedicadas, uma pessoa que não age dessa maneira, eu posso rotulá-la como preguiçosa, como descompromissada, como irresponsável. E aí, uma vez que eu chego pra ela e falo assim, obviamente, quando eu tenho esse pensamento na cabeça, eu já começo a ter um sentimento diferente pra essa pessoa. Uma vez que eu a vejo cometendo esse ato da qual não condiz com o meu valor, e aí eu chamo, pô, você é uma irresponsável, hein? A chance dessa pessoa perceber isso como um insulto e não como uma forma dela possivelmente melhorar, ou ela fazer uma leve alteração para atender uma necessidade minha, cria-se um bloqueio ali. Faz sentido ou não? Cria-se e você? Então, cria-se um lado, né, lados opostos, em que um vai tentar se defender, um vai querer dizer que tá certo, tá errado. Consegue compreender essa parada? Aí ele vai dizendo, ó, tais julgamentos aparecem em frases como: o seu problema é que é ser egoísta demais. Ela é preguiçosa, como eu comentei. Eles são preconceituosos. Isto é impróprio, enfim, essas várias
avaliações. Aí ele vai dizer: culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnóstico são todas formas de julgamento. E aí ele vai adentrar dentro desse principal elemento aqui, que são os julgamentos moralizadores, né? Então, no mundo dos julgamentos, o que importa é quem é o quê, né? É engraçado isso, porque se você vai pensar sei lá, um Big Brother Brasil, um lugar que vai falar de fofoca, você quer saber o que as pessoas são, né? E inclusive, às vezes, a gente pergunta às outras pessoas. Cara, tipo, imagina que você acha uma pessoa, sei lá, feia é meio negócio, né? Uma pessoa meio arrogante. Você, eu não sei se isso acontece com você, mas você quer que as outras pessoas confirmem essa tese que você tem. Nossa, e a pessoa tal? O que você acha dela, né? Então, dentro do mundo das celebridades tem muito isso, né? Também, de quem é o quê? O que nos importa é quem é o quê. Ah, essa pessoa, nossa, ela é tão cuidadosa com sei lá o quê, né, com os animais, ela é tão carinhosa, ela é tão família, enfim. Quem é o quê nesse momento aí? E aí, o poeta Sufi escreveu: para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. E aí o Marshall já traz aqui alguns elementos que são importantes para a gente poder sair dessa comunicação alienante de vida, né? E aí ele diz, ó, no entanto, a comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o certo e errado. Um mundo de julgamentos, uma linguagem rica em palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos, né? Ah, Quando empregamos essa linguagem, julgamos os outros e seu comportamento, enquanto nos preocupamos com o que é bom, mal, normal, anormal, responsável, tal, isso aqui. E dentro desse mundo, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas você entende que dentro desse mundo, quem está certo é quem tem o poder de dizer o que é normal, certo, bom ou ruim. Faz sentido ou não? Isso é meio louco, né? Dentro desse mundo. O ideal seria a gente não entrar nisso, né? A gente não ficar debatendo ali o que é certo, o que é errado. É, apesar de que certo e errado é uma coisa meio complicada, né? Porque existem algumas coisas que são certas, algumas coisas que são erradas. Mas bom, mal, anormal, normal, enfim, responsável, muito bem. Analisar os outros é, então, na realidade, uma expressão das nossas necessidades e valores. E aí o Marshall vai dizer, ó, muitos antes de ter chegado à idade adulta, aprendi a me comunicar de uma maneira impessoal. Tá? Nesse caso, que não exigia que eu revelasse o que passava-se dentro de mim. Quando encontrava pessoas com comportamentos que eu não gostava, ou que eu não compreendia, reagia considerando como se fossem errados. Ele até faz uma piada aqui, né? Aí ele fala, ó, se meus professores me determinavam uma tarefa que eu não queria fazer, eles eram medíocres ou estavam exorbitando. Não sei o que isso quer dizer. Se alguém me dava uma fechada no trânsito, minha reação era gritar palhaço. Então, ele até faz um. Ixi, rapaz, não tava pegando para vocês. Mas ele até faz, dentro no vídeo dele, ele até fala. Que ele faz em tom de ironia, né? Em que alguém fechava ele, aí ele já usava logo a sua estratégia, ele abaixava o vidro do carro e gritava alguma coisa com palhaço, isso babaca, né? E aí ele via que não dava certo, e aí ele mudava o julgamento, né? Mudava é, o xingamento para ver se o cara. Eu acho que ele faz até uma ironia, né? Aí o cara ia olhar assim, ele me chamou de babaca? Será que eu devo, então, melhorar a minha direção? A chance do cara fazer essa reflexão é muito difícil se a gente chama ele de babaca, né? A não ser que ele seja movido pelo medo, para evitar agressões, evitar violência física. Aí talvez ele vai refletir sobre o ato do qual ele fez que julgaram ele como babaca ou não. Então, quando usamos tal linguagem, pensamos e nos comunicamos em termos do que há errado com os outros para se comportarem dessa maneira, desta ou daquela maneira. Você entende isso? Cara, esse cara, para ter votado nesse político, ele só pode ser retardado. Ele só pode ser
sei lá, ladrão, não sei, sabe? É essas análises aí. Não que estejam certas ou erradas, tá? Essas análises, mas a grande questão é que isso são expressões trágicas das nossas necessidades e sentimentos, das nossas necessidades e expectativas. Então, se você vai lá e vai. Nossa, eu desvendei, desmascarei o fulano lá. Isso não vai mudar em muita coisa, porque, afinal de contas, você não vai necessariamente conseguir o que você quer, a não ser que o que você quer seja ou criar uma briga com essa pessoa, ou. ah, como é que fala? Dividir, não esse é o nome agora. Colocar ela de lado, né? Tipo, excluir essa pessoa, uma vez que você envergonha ela na frente de todo mundo, aí você exclui essa pessoa. Isso é um jogo muito jogado, inclusive. Não sei se você já passou por isso. Pessoas que tentam te envergonhar, você mesmo envergonha as outras pessoas, para que exclua aquela pessoa do grupo, e aí você consiga ter um certo, uma certa atenção maior, né? Às vezes uma pessoa que ah, você inveja, né? Ou, sei lá, vai ser concorrente de você, e aí você vai ganhar dessa maneira, né? Que não é muito legal. Às vezes a gente vê isso muito acontecer em filmes, né? Novelas, essas coisas assim. Nossa atenção, então, se concentra em classificar, analisar e determinar os níveis de erro. Determinar os níveis de erro, em vez de fazê-lo com o que nós e os outros necessitamos, em vez de fazê-lo. Tá. Em vez da nossa atenção se concentrar no que nós e os outros necessitamos e não estamos obtendo. Você vai ver que resumo da comunicação não violenta é a gente parar com essa coisa de ficar avaliando coisas, de ficar debatendo para quem tá certo, quem tá errado e dizer, cara, o que que eu estou necessitando, o que que você está necessitando, do qual não está obtendo. E ponto. E como é que a gente consegue aí, uma vez que a gente identifica essas necessidades, a gente vai tentar supri-las, né? Assim, se minha mulher deseja mais, olha só, isso aqui é interessante, ó. Se minha mulher deseja mais afeto do que eu estou lhe dando, do que eu estou dando a ela, aí eu posso caracterizá-la como carente e dependente. Mas, se quero mais atenção do que ela me dá, então ela é indiferente e insensível. Entende isso? Se meu colega atenta mais ah, aos pormenores do que eu, ele é criqui e compulsivo, né? Então a gente começa a diagnosticar as pessoas, né? A avaliar as pessoas com base num comportamento que pra gente a gente às vezes nem, não compreende. É por isso que, cara, uma das coisas que mudou muito na minha cabeça foi quando eu fazia julgamentos para as outras pessoas, e aí eu julguei, e aí talvez eu julguei só na cabeça, ou eu acabei expressando isso, e aí depois eu volto com esse julgamento, certo? E falo, calma aí. Por que essa pessoa se comporta dessa maneira? Quando você tem uma frase que eu falo bastante, e aí eu sempre dou esse mérito, né, a Murilo Gun, no curso dele de criatividade, uma das estratégias que ele usava lá, ele não aceite a primeira resposta certa, né? Então, embora aquele julgamento possa estar correto na sua cabeça, não aceite a primeira resposta certa. Questione essa primeira resposta certa. Questione esse impulso inicial, certo? Porque isso normalmente é nosso sistema 1 lá, né, do Pense Rápido e Devagar. Inclusive está saindo o vídeo, a apresentação sobre esse livro. Vamos aqui na luta, esse livro aqui, ó, do Daniel Kahneman, que inclusive morreu recente. Infelizmente, morreu aí, eu acho que agora em 2024. Então, esse impulso é do sistema 1, é o sistema automático. A gente automaticamente vai, bum, e culpa o cara, né? Só que se a gente reflete, não, calma aí, o que está por trás desse comportamento? A gente começa a perceber que por trás desse comportamento tem dores, tem sentimentos, tem medos, tem ansiedades, tem necessidades, né? Tem um contexto todo do qual às vezes a gente está desconsiderando, tá? É claro que aí a gente vai. Eu não quero entrar no debate de tipo, é só porque o cara, sei lá, foi violentado
que ele pode ser violento com as outras pessoas, né? Eu não tô querendo justificar o ato das outras pessoas, mas compreender o ato das outras pessoas, pra gente não sair rotulando essa pessoa de maneira indiscriminada, né? Sem pensar em aí algumas soluções e questões que são importantes, tá? Mas no contexto nosso, né, da vida no geral, né, você pode culpar a tua mãe, você pode culpar a tua namorada, teu namorado, só. E aí, se você parar e questionar um pouquinho, falar, o que tá por trás desse comportamento, né? A gente compreender um pouco mais esse comportamento. Isso é uma das coisas que a gente faz aqui muito, né, também, nas apresentações. Compreender um pouco mais o comportamento das outras pessoas, a gente tem uma compaixão um pouco maior, a gente consegue melhorar a nossa comunicação com essa pessoa, a fim de resolver talvez aquela ansiedade, aquela necessidade que aquela pessoa está tendo e não está sendo atendida, a fim da gente conseguir que o nosso pedido para aquela pessoa seja atendido também. Porque senão, se a gente ficar na briga aí, né? Muito bem. Aí o macho continua. Estou convicto de que todas essas análises de outros seres humanos são expressões trágicas de nossos próprios valores e necessidades. Né? Até comentei sobre isso aí. Então essas análises são expressões trágicas, são expressões tristes, né? Aí ele fala, ó, são trágicas porque quando expressamos nossos valores e necessidades de tal forma, reforçamos a postura defensiva e a resistência a eles, nas próprias pessoas cujos comportamentos nos interessam. Então, ó, presta atenção. Quando nós expressamos os nossos valores e nossas necessidades através de avaliações, como por exemplo no caso lá, matador de criança, né? Nós reforçamos a postura defensiva e a resistência. Ou seja, nós reforçamos uma postura da qual a pessoa vai adotar de resistência, de defensiva. Ele não vai se interessar com a minha necessidade. Ele vai se interessar em defender a sua imagem ali, né? Ou até me atacar de volta, certo? Aí ele até fala, cujos comportamentos nos interessam, certo? Ou, se essas pessoas concordam em agir de acordo com nossos valores porque aceitam nossa análise de que estão erradas, é provável que façam por medo, culpa. Inclusive, eu já introduzi isso, né? Então, é provável que elas façam por medo, culpa ou até mesmo vergonha. Então, faz sentido, né? Por que essas análises são uma expressão... É como uma criança que chora. É uma expressão trágica de que ela está com fome, de que ela está com sede, de que ela está com sono, de que ela está... Sei lá. E a gente, de certa maneira, traz isso para nossa vida pós-criança, só que de outras maneiras, né? E às vezes através de uma cara feia, às vezes através de ironias, de xingamentos e tudo mais. Todos, então, pagão, olha só que interessante, ele fala, ó, cara, todo mundo, sem exceção, paga caro quando as pessoas reagem a nossos valores e necessidades, não pelo desejo de se entregar de coração, não pelo desejo de fazer aquilo, né, de coração, porque querem, mas por medo, culpa ou vergonha. Então, hoje, de certa maneira, a gente tem... eu não gosto de usar essa palavra, né, mas a gente tem uma sociedade. Pelo menos a gente pode ver muito pessoas que são movidas por medo, por vergonha, por culpa, né? E qual é o problema disso? Ele vai dizer aqui, cedo ou tarde, sofreremos as consequências da diminuição da boa vontade, daqueles que submetem a nossos valores pela coerção que vem de fora ou de dentro, tá? Assim, tem pessoas que elas se dão muito bem, né, com essas coerções, né? Por exemplo, tem gente que não suportaria, por exemplo, trabalhar para um rico. Você sabe aquele rico mesquinho, meio abusado, assim, tal. E tem pessoas que conseguem se dar muito bem, porque talvez, não sei se você já reparou, aquela pessoa que sempre trabalhou numa família rica, mesmo sendo pobre e tal, mas ela consegue se dar muito bem com eles. Embora ela veja que os comportamentos deles são bem agressivos e tal. Porque ela consegue enxergar através... Isso é muito, muito louco, né? E eu já vi, né, já tive experiência com pessoas que trabalhavam
com pessoas ricas, assim, seja através do restaurante, atendendo ali, seja na casa mesmo dessa pessoa. E eu já me fiz essa reflexão. Como é que algumas pessoas. Presta atenção. Eu não tô devagando aqui numa coisa aleatória, tá? Tem muito a ver com isso que a gente tá falando. Não sei se você já percebeu pessoas que conseguem atender muito bem, pessoas arrogantes, pessoas que se acham melhores, inclusive nem precisa ser rica pra achar assim, né? E outras pessoas que se sentem facilmente agredidas, é, insultadas por essas pessoas. E aí, eu não tenho que aturar isso, eu não nasci pra isso, eu não sei. Porque na verdade, essas pessoas que não conseguem aturar, talvez são pessoas que do outro lado, estando do outro lado, agiriam de forma parecida, né? E aí, veja bem, essa pessoa que consegue trabalhar com pessoas ah, arrogantes, ricas e tal, sei lá, elas tendem, tá? Essa é uma análise minha. Talvez elas tendem a enxergar as necessidades por exemplo, eu acho que ela vai dizer, ele vai dizer um exemplo aqui bem legal. Tipo assim, um adolescente que é muito ríspido e tal, ela fala, cara, essa pessoa não é merecedora necessariamente de ódio, mas ela é de pena, porque pessoas como esse menino, embora muito violento, a história, né, o resultado, o caminho que esse menino tá seguindo é muito trágico. Entende meu ponto? Você transforma a comunicação da pessoa de um ataque, de uma tentativa de se sentir superior, em uma expressão de um sentimento, às vezes muito imatura, de uma necessidade, de uma expectativa. E aí essa pessoa consegue transferir isso, ela consegue traduzir isso. E ela consegue ir lá, respeitosamente, dizer. Ela entende que isso não é uma questão pessoal. E por isso que essa pessoa consegue. Ela não leva pro pessoal, e por isso ela consegue atender essas pessoas, embora sejam bem ignorantes. E não se deixam, né, levar por por essas provocações, talvez. Eu não sei se tá me acompanhando. Tá me acompanhando? Coloca aí nos comentários se tá me acompanhando, se tá fazendo sentido pra você. Beleza? Então, aqui o macho, na verdade, ele traz o seguinte: olha, cedo ou tarde, nós vamos sofrer as consequências da diminuição da boa vontade das pessoas. Uma vez que as pessoas começam a agir pra gente, pra evitar uma punição, pra evitar, né, por medo, por vergonha, essas pessoas vai rolar um BO, né? Não, em algum momento a gente vai pagar por isso, tá? É, Eles também pagam um preço emocional, pois provavelmente sentirão ressentimento e menos autoestima quando reagirem a nós por medo, culpa. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer aqui, mas assim, né? Essa coisa de você. Além disso, toda vez que os outros nos associam a qualquer um desses sentimentos, olha só que interessante, né? Então, se a gente é coercitivo, se a gente é, 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 é ignorante dessa maneira, a gente faz com que as outras pessoas façam as coisas por nós, por medo, por vergonha, medo da vergonha, enfim, as coisas, para evitar, né, algum sofrimento, reduzimos a probabilidade de que no futuro venham a reagir compassivamente às nossas necessidades e valores. Então, de certa maneira, cara, essa comunicação ela busca assim que a gente cria um relacionamento em que, pô, é meio que meu camaradagem assim, né, meio camaradagem é uma palavra meio né, que não descreve muito bem isso, mas acho que é meio tipo, tamo junto, né? Tamo junto. Eu fiz aquela parada lá pra você, né, não necessariamente pra ter uma coisa em troca, mas também foi porque eu queria fazer. E aí você. Pô, porque você é uma pessoa boa. E sendo pessoas boas, a maioria das vezes as outras pessoas vão querer fazer alguma coisa para atender as suas necessidades. Você já reparou isso, cara? Principalmente em filme
Filme não, programa tipo Luciano Huck, assim, da vida. Acontece muito isso, né? Dos caras criarem todo um cenário pra ver, assim, nossa, essa pessoa é tão boa, ela merece tanto, e as pessoas se comovem, querem muito ajudar aquela pessoa, né? As pessoas querem ajudar as outras, as demais, nós, né, queremos ajudar as pessoas quando nós percebemos que elas são boas. E quando a gente percebe boas, e aí não numa avaliação no sentido de, né, boas ou más, mas elas, assim, elas são genuínas, elas são verdadeiras, elas se importam com as necessidades dos outros, certo? Quando acontece isso, as pessoas tendem a responder a gente mais compassivamente, né? E nós tendemos a responder aos demais de maneira compassivamente, né? De maneira compassiva. Então, aí o Macho também vai trazer aqui os juízos de valor e julgamentos moralizantes. Aí ele vai dizer, ó, todos fazemos juízos de valor sobre as qualidades. Quanto tempo nosso de gravação? Quase 1 hora já, hein? Todos fazemos, então, juízos de valor sobre as qualidades que admiramos na vida. Por exemplo, podemos valorizar a honestidade, a liberdade ou a paz. Certo? Então, assim, a gente faz juízo de valor e não necessariamente isso é uma coisa ruim, né? Isso são expressões, às vezes, dos nossos valores, certo? Agora, os juízos de valor refletem o que nós acreditamos ser melhor para a vida. Agora não, né? Enfim, são os valores. Fazemos, então, julgamentos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com o nosso juízo de valor. Então, são os valores, né? Então, nós fazemos esses julgamentos moralizadores quando as pessoas agem de maneira que estão em desacordo com os nossos valores. Aí o cara vai dizer, ó, a violência é ruim, pessoas que matam outras são más, certo? Se tivéssemos sido criados falando uma linguagem que facilitasse exprimir compaixão, teríamos aprendido a articular diretamente nossas necessidades e nossos valores. Em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando eles não são atendidos. Aí ele vai dizer, ó, a violência é ruim. Poderíamos dizer, tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valoriza a resolução de conflitos por outros meios. Né? Então, olha só que interessante, né? Isso aqui é uma linguagem meio simplista, né? Isso aqui é uma linguagem meio simplista, né, cara? Porque a gente tende, então, a associar pessoas violentas sendo más, certo? Agora, aqui é uma expressão daquilo que eu estou sentindo e necessitando, olha. E aí até ele fala, né? Se tivéssemos sido criados falando uma linguagem que facilitasse exprimir compaixão, teríamos aprendido a articular diretamente nossas necessidades e nossos valores. Então, ao invés de insinuarmos que algo é ou está errado, e cara, isso aqui é muito louco, né? Quando eu vejo algumas pessoas falando, ah, não, sabe qual é o seu problema? Ah, não, sabe qual é o problema do Brasil? Ah, não, sabe, sabe, fazendo essas análises como se fosse, assim, o conhecedor. Não é que eu fico puto. Às vezes sim, tá? Mas às vezes, normalmente são as pessoas que têm mais dificuldade, que a gente tem mais dificuldade de articular, de debater e tal. Conversar sobre, né? Porque é um cara que talvez vai ter uma ideia que acha que é o conhecedor do mundo, né? Muito bem. Enfim, aí ele. É basicamente isso, né? Ao invés de você ficar ali rotulando quem tá certo e quem tá errado, é você dizer ali os seus sentimentos, suas necessidades, né? Você articular isso. Classificar e julgar as pessoas estimula a violência. Né? A gente até falou sobre isso aqui. Aí ele fala sobre esse professor aí da Universidade de Colorado, O.J. Harvey, né? Ele fez alguns estudos e pegou algumas amostras. Olha só que interessante. Ele pegou amostras aleatórias de obras literárias de países mundo afora e tabulou a frequência das palavras que classificavam e julgavam as pessoas. Olha só que interessante isso. A gente poderia fazer isso aqui, uma associação a, por exemplo, sei lá, os políticos do Brasil. Por exemplo, quanto mais os políticos forem pessoas que usem palavras que, tá vendo? Palavras que classificam ou julgam as pessoas,
Mas o quê? Aí o Harvey aqui vai dizer: seu estudo constatava elevada correlação entre uso frequente das palavras e a incidência de violência. É claro que correlação não é causalidade, né? Não quer dizer que as pessoas, por usarem palavras que classificam, que julgam, necessariamente vai ter mais violência, mas há uma correlação. Talvez se a gente mudar a nossa palavra, nossa linguagem, pode interferir isso na violência, dar numa diminuição na violência, mas correlação não é causalidade. Existem consideravelmente menos violência em cultura. Aqui o macho afirmando, né? Então existe consideravelmente menos violência em culturas das quais as pessoas pensam em termos de necessidades humanas do que em outras nas quais as pessoas se rotulam de boas ou más e acreditam que as más merecem ser punidas. E aqui é um ponto interessante, tá? Inicialmente, quando ele falou isso aqui, a gente vai até pegar um exemplo aqui das criancinhas, né? De programas de televisão. Quando ele inicialmente falou isso aqui, eu acredito que as pessoas más merecem ser punidas. Inicialmente eu discordei. Tá? Eu falei, pô, mas como assim, velho? As pessoas más não precisam ser punidas e tal. Mas depois eu cheguei numa conclusão que eu vou compartilhar aqui com você que eu achei interessante. Aí o macho ele fala o seguinte, ó, em 75% dos programas exibidos nos horários em que existe maior probabilidade de as crianças americanas estarem assistindo a TV, o herói mata ou espanca as pessoas. Tal violência costuma constituir o clímax do espetáculo. Os telespectadores, a quem se ensinou que os maus merecem castigo, sentem prazer em ver essa violência. Tá? Inicialmente eu falei, pô, mas calma aí, mano. Como assim? Porque, em tese, o vilão ali, né, a pessoa a quem o herói bate, espanca, é uma pessoa que supostamente ela fez violência de maneira injusta, digamos assim. Né? E o herói ele faz uma violência justa, certo? Só que, talvez quando o Marshall fala sobre isso, ele fala aquela famosa frase do Gandhi, né? Olho por olho e o mundo acaba cego. Né? Então, se o cara vai lá e comete uma violência e a resposta que nós temos que dar a esse cara é a violência de novo, o que a gente está fazendo diferente? Lucas, mas então a gente não pode fazer a violência com esse cara? Embora nós queiramos. E aí, eu queria trazer um ponto pra você que eu achei muito interessante. Isso é uma análise minha, tá? E eu acho que tem a ver com esse elemento do macho, tá? Então, quando ele vai falar sobre isso, minha interpretação é essa. Tipo assim, cara, não é que a gente não tenha que atuar firme para que esse cara, para que o vilão, ou para que o ladrão, para que o cara que tá cometendo um crime não tenha uma punição a ele. Mas é que a gente não retribua na mesma moeda. E aqui tá um elemento chave. O macho não chega a falar isso, mas que a justiça não seja o olho por olho. Certo? E aí, fazendo uma análise minha em relação à justiça, eu cheguei a alguns elementos, né? E eu até coloquei aqui, né? Por que nós temos... Por que bater no violão? Por que bater... Isso aqui é uma análise minha, tá? Sempre quando tem esse íconezinho aqui, sou eu que tô dizendo, tá? Então, ó, nós temos necessidade de segurança. Essa é a minha análise. E se a presença de alguém ameaça a nossa segurança e afeta nosso bem-estar, essa pessoa precisa ser afastada. Afinal, ela é quem inicia e persiste a violência, tá? Então, se uma pessoa incita a violência e persiste com essa violência, essa pessoa precisa ser afastada. Tá? Não necessariamente ela precisa sofrer a violência, que muitas das vezes é o que a gente quer. E aí eu queria trazer até um exemplo. Talvez você já vai ver muito na televisão uma galera que sai na rua pedindo justiça. Com certeza você já viu isso. Justiça, aí que nesse caso é pro Gustavo. Eu não sei quem é o Gustavo, eu não sei que história é essa daí, tá? Eu só peguei de exemplo mesmo. Mas a galera... Tem um vídeo que ele ficou muito famoso de uma mãe que encontrou o assassino do seu filho. E aí ela... Acho que ela perdoou ele lá na hora e o moleque começou a chorar. O ponto é o seguinte, cara. O que essa mãe fez é uma coisa que ela vai de encontro, né? Ou seja, ela choca, ela vai completamente contrário o que a maioria das pessoas querem fazer quando estão com raiva.
Porque quando a maioria das pessoas vão lá e pede justiça pelo Gustavo, aqui nesse caso, qualquer outra pessoa, não tô querendo. Só peguei essa foto como exemplo, não sei quem é Gustavo. Quando as pessoas pedem justiça, aparentemente parece que elas querem uma punição. Elas querem um troco. Já viu aquele cara falando assim: não, eu quero que você apodreça na cadeia? Porque apodrecer na cadeia, o cara ser preso, o cara sofrer dentro da cadeia, parece que é uma coisa. Como é que fala? Aceitável. É uma coisa aceitável, certo? Ah, só ver aqui. E aí, cara. ahn, você prender e você apodrecer na cadeia é uma coisa que é socialmente aceitável. Agora, se você chegar, não, esse cara tem que ser espancado até a morte. Aí é uma coisa que a sociedade não vai aceitar. Embora o cara inconscientemente queira, né? Mas eu dizer, não, você tem que apodrecer na cadeia, sofrer, né? Tudo isso que você me fez sofrer é um olho por olho, você entende? Embora seja diferente. Então, talvez quando o macho diz isso, ele tá dizendo o seguinte, cara. A, talvez a justiça, e aí essa é a minha interpretação, e eu acho que isso é para isso que serve a justiça, ela é para como uma forma de. A maioria das pessoas vai achar como uma compensação. Quando a gente pede justiça desse jeito que eu tava falando e que eu interpreto o que o Marshall diz, é uma compensação. Eu não posso pegar e te espancar, porque senão eu vou ser preso também. O que eu posso fazer é desejar que você apodreça na cadeia. E lutar e fazer o que tiver que fazer pra você ser preso e apodrecer na cadeia. Você pagar pelo que você fez. Né? É uma vingança, uma espécie de vingança. Então é uma compensação. Tá? Ao meu ver, a justiça ela teria que ter dois outros enfoques, que é isso aqui. Ao invés da compensação, ela teria que ser uma preservação da comunidade, ou seja, preserva-se o bem-estar das outras pessoas, então tirando essa pessoa que é possivelmente violenta da presença dos outros, né? Então você, como é que fala que chama? Você prender a pessoa, né? Você esqueci a palavra que fala. Você privar a pessoa da liberdade, prender essa pessoa, é uma forma de você preservar os demais. Olha, se esse cara estiver solto, ele é perigoso. Ele pode fazer mal para as outras pessoas. Então, a primeira coisa, prende esse cara, certo? Para que ele não prejudique mais pessoas. E a segunda é a modulação, que a gente chama modulação do comportamento, tá? Porque, acreditando ou não, a gente é muito modulado por punições e por recompensas. Né? Então, muitas das pessoas hoje não cometem delitos, não cometem violência, não roubam, não fazem essas coisas todas porque elas têm medo da punição. Entendeu? Então, você ter esse mecanismo de punição, né, que seria também uma preservação, uma questão a questão da comunidade, é uma forma de você prevenir que mais pessoas façam isso. Ou de que pessoas repitam fazer isso. Então, eu acho que a justiça ela tem que ser isso. Cara. Primeira coisa, olha, essas pessoas têm que ser afastadas. E segundo, as pessoas têm que ser ensinadas, e através do mecanismo que a gente chama dentro da psicologia comportamental, né? Que é que é através do mecanismo de punição, que é justamente a gente. Qual é a grande questão da punição, tá? Dentro do. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, só para ficar mais claro aqui pra gente. Eu vou. Punição. Opa. Punição. Psicologia? Não é comportamental. Então, ó, dentro da. Aqui, ó. Para Skinner, que é um dos principais nomes aí. A punição é um procedimento definido pela apresentação de um estímulo reforçador negativo ou pela retirada de um reforçador positivo, cujo, olha só, você não precisa entender nada do que significa ali atrás, mas basicamente é o seguinte, o efeito supressor se deve à ocorrência de respostas. Ih, também ficou complicado aqui. Respostas competitivas. Aqui ficou. Tipo, não. Qual o conceito? O que é exemplo de punição? Punição negativa, penalidade.
Por que a punição não é tão eficaz? O que eu, qual é o efeito da punição no desenvolvimento do humano cultural? Tem muitas. Seja porque promove o enquanto assim. Tá. Cara, assim, inicialmente, a punição, tá? Ela tem um único e principal objetivo, tá? Não é gerar raiva, não é gerar essas coisas todas. É diminuir a chance daquele comportamento punido de se repetir. Basicamente isso. Outro ponto importante é pensar que são os efeitos colaterais do. Tá. Aqui são os efeitos. O aumento do. Cara, se aumentou o comportamento violento, isso não é uma punição. Porque a punição, ela pressupõe que o cara vai diminuir aquele comportamento. Se o cara não diminui o comportamento, não é punição, velho. É outra coisa que você tá fazendo. Entende? Então, o meu entendimento sobre punição é esse. Embora não tenha uma definição aqui, punição, resultado. Enfim. Muita gente é contrário a isso, né? Mas assim, cara, a gente é muito ouvido a punição. Porque punição basicamente é alguma coisa que se acrescenta a você, ou seja, uma agressão, possivelmente, né? Ou se retira de você, por exemplo, a sua liberdade, ou seu celular, seu dinheiro, não sei. Como uma forma de você diminuir aquele comportamento que você teve. Você tem um comportamento, aí você vai ter uma consequência, e o resultado que a gente espera é que você diminua esse comportamento. Se o seu comportamento não diminuiu, ou seja, se você ficou mais violento ainda, cara, você fez outra coisa. Você está reforçando esse cara. Aquilo não explica, cara, o objetivo da punição. Mas basicamente é isso. Tá? Punição é você diminuir a chance daquele comportamento se repetir. Então, quando eu falo de modulação do comportamento aqui, através de uma punição, é justamente isso. É a gente diminuir a chance de aquele comportamento violento se repetir. Agora, como é a melhor forma de fazer isso? Eu não sei. Será que é prendendo o cara? Será que é fazendo batendo no cara? Será que é expulsando o cara do país? Eu não sei. Né? Existem diversas formas históricas, né, de que tem as pessoas que fazem isso. Inclusive, anteriormente, os caras pegavam, era parente seu. É uma forma, né, ou ameaçar parente seu, então é uma forma de você diminuir que o cara faça determinado tipo de comportamento. Então, tem inúmeras formas de você punir os outros. Tá? Mas quando eu falo de punição aqui, não é o cara ficar sendo chicoteado, não é o cara poder ser na cadeia. É uma forma de você reduzir a chance de que aquele comportamento se volte. Né? Pode acontecer. Agora, isso precisa ser estudado. Mas eu imagino que a justiça ela precisa caminhar para esses dois lados. O primeiro é preservar a comunidade. Segundo, punir essa pessoa para que ela diminua a possibilidade, ela e outras pessoas diminuam a possibilidade de que aquele comportamento volte a acontecer. Beleza? Aqui eu até coloquei um exemplo que eu acabei pulando, né? Quando o O.G. Harvard, não sei como é que pronuncia o nome dele, e ele fala, né, o uso frequente das palavras de avaliação, classificação e julgamento, né, das outras pessoas, leva à violência. E eu dei o exemplo aqui, né, da violência nos jogos de futebol, né, entre as torcidas organizadas e tal. Às vezes até as brigas que acontecem lá, né? Talvez isso seja muito por uma questão ali. Tem a questão, obviamente, da competição, de cada um querer ganhar, mas existe também uma questão da própria comunicação, né? Que há ali né, xingando o outro, sei lá, e aí acaba levando a violência, né? Aí o macho aqui vai aprofundando o negócio. A raiz de grande parte, ou talvez de toda a violência, ele vai dizer que está um tipo de pensamento que atribui. Está no tipo, né? Nesse tipo de. Olha só que interessante isso aqui. Nesse tipo no tipo de pensamento que atribui a causa do conflito ao fato de os adversários estarem errados. Beleza? E a correspondente incapacidade de pensar na própria vulnerabilidade e na dos outros. O que a pessoa pode estar sentindo, temendo, ansiando e papapá. Ele vai dar até um exemplo aqui da Guerra Fria. Tá vendo aqui, ó. Mas basicamente, olha só.
Isso acontece em 2024, isso, né? Eu acho que a partir de 2018 ali que aconteceu essa polarização aqui no Brasil, acontece muito isso no meio político, né? As pessoas acharem que o problema do Brasil é o aspecto oposto ao teu. Se o espectro, a galera que tá do outro lado ali pensam no completo oposto, que o seu não existisse e o Brasil seria melhor. Será mesmo? Né? E que a causa desse conflito, a causa de todos os problemas do Brasil são os adversários, são a galera do outro lado. Durante a Guerra Fria, testemunhamos essa perigosa maneira de pensar. Nossos líderes viam os russos como o império do mal. Olha só que interessante. Né? Então, óbvio que os líderes... Tá. Não necessariamente os líderes americanos lá viam os russos como o império do mal. Mas talvez eles comunicavam isso. Eles queriam que as outras pessoas acreditassem nisso. Né? Para eles comprarem a ideia da guerra. Né? A ideia de investir muito em munição. Tá? Talvez eles tinham medo. E aí, inclusive, o Marshall vai dizer aqui embaixo, né? Nenhum dos dois lados, nem a Rússia, nem a União Soviética, nem os Estados Unidos, reconhecia o medo que se escondia por trás daqueles rótulos. Então, os Estados Unidos, nada menos, enfim, minha análise, nada mais, nada menos, tinha medo que a Rússia mandasse uma bomba atômica pros caras. E vice-versa, a União Soviética também. Então, ambos tinham esse medo. Então, para eles poderem... Qual era a análise dos caras? Mano, os caras são perversos. A gente não confia neles. Eles podem mandar uma bomba a qualquer momento. E aí, a gente vai ficar aqui... Tipo, como é que a gente vai fazer? A gente vai tratar eles como bonzinhos? Não sei. Aí a questão era essa. Por isso que olha só, o conflito foi tão louco. O conflito psicológico, de narrativas, foi tão louco que criou-se uma guerra fria. Ou seja, guerra sem ter conflito. Muito louco, né? Você já parou pra pensar nisso, mano? Como que a comunicação, certo? Que estava pairando pelo mundo, criou-se uma guerra que não teve conflito. Mas ainda assim, ambos os lados se mobilizaram para vencer um ao outro sem necessariamente ter corrida. Tanto os caras fizeram a corrida espacial. Eu acho que foi até bom, né? Assim, nesse sentido. Mas é muito louco, né? Então, cada um lá dizia que o outro era mal ou ruim, diziam que era o vilão, diziam que eram os causadores do conflito, né? E não conseguiam compreender ali as necessidades e tudo mais daquele indivíduo. Beleza? E aí, para finalizar essa parte aqui, o Marshall traz aí um ponto que é interessante. Acredito ser do interesse de todos que as pessoas mudem não para evitarem punições, mas por perceberem que a mudança... Aqui eu tenho um outro ponto. Aí o Marshall vai dizer, olha, as pessoas mudem não para evitar... Opa, as pessoas mudem não para evitar punições, mas para perceberem que a mudança as beneficiará. Cara, isso aqui é o suprassumo do mundo. Isso aqui seria o melhor. Né? A gente pode ansiar por isso. Mas é um pouco complicado, né? É um pouco difícil, sei lá. A gente vê isso na prática acontecendo. E aí, olha só. Eu vou trazer um exemplo aqui, mas antes eu queria seguir aqui com o ponto do Marshall. A maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula, na verdade, a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. A maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, em vez de encorajar e perceber o que estamos sentindo e o que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e proferir. Beleza? Acho que a gente já falou bastante sobre isso aí. A comunicação alienante da vida tanto se origina de sociedades baseadas na hierarquia ou dominação, quanto sustenta essas sociedades. Então, essa forma de comunicação, né, ela se origina de sociedades baseadas em hierarquia. Tá? E assim, aqui já tá um ponto, né? Eu acho que desde quando a gente se entende por gente, as sociedades sempre... Inclusive no reino animal, né, os macacos, os leões, esses caras, têm uma parada de hierarquia lá, velho. Então, não sei se é uma questão... Aqui ele diz, ó, a comunicação se origina dessa sociedade, baseadas assim, ou dominação... tá. Baseada em hierarquia ou dominação, e também sustenta essa sociedade. Essa própria comunicação sustenta essas sociedades.
Aí ele vai dizer, ó, onde quer que uma grande população se encontre controlada por um número pequeno de indivíduos para os benefícios desses últimos, é dos interesses, aí ele vai dar o exemplo dos reis, czares, nobres, que as massas sejam educadas de tal forma que a mentalidade delas se torne semelhante à de escravos. Isso aqui é uma parada que é muito falado hoje, assim, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, não. Mas, e aí o macho continua. A linguagem do errado, ou deveria, ou tenho de, tem o que, é perfeitamente adequada a esse propósito. Quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores, que implicam que algo é errado ou mal, mais elas serão treinadas a consultar instâncias exteriores, as autoridades, para saber a definição do que constitui o certo, o errado, o bom e o mal. Tá? Então, quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores, que implicam, né, o que é errado e o que é certo, mais elas são treinadas a consultar instâncias superiores. Mais esses caras aqui têm mais poder, porque eles que vão dizer o que é certo e o que é errado. Né? Quando estamos em contato com os nossos sentimentos e necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos lacaios. Aqui ele faz uma reflexão aí mais filosófica a respeito da sociedade e tal. Mas basicamente é isso, assim. Porque é como se, pelo menos a análise dele é que, e a minha análise da análise dele, é que a punição, as sociedades atuais, né, elas são hierárquicas, ou seja, tem pessoas que mandam e pessoas que obedecem, e o que mantém essas hierarquias são justamente essas comunicações alienantes, né? Então, por exemplo, eu acho que os reis lá na época, eles falavam lá com os caras da igreja, né? Ele dizia, ó, fala aí que eu sou eu sou um mandante de Deus aí, né? Enviado de Deus para governar esse povo, né? Então ele era um ser superior, né? Enfim, e aí existe então essa comunicação para você poder mostrar que você é melhor porque você, sei lá, tem um certo poder. Né? E aí tem várias questões aí da comunicação que a gente pode trazer, né? O Arthur Schopenhauer, ele tem um livro que eu comecei a ler ele, inclusive, e fala sobre a arte de ganhar um debate. Não é arte. Como ganhar um debate sem ter razão. Acho que é esse livro aqui. Arthur Schopenhauer. Tá? E aí ele fala algumas. Como vencer o debate sem precisar ter. Né? Então ele vai dizendo algumas estratégias aí que as pessoas utilizam para poder convencer os demais de que de que ele está certo e de que, portanto, o outro está errado e de que deva se submeter a ele por estar certo ou algo do tipo. Certo? E aí ele vai convencer as massas. Um ponto aqui que eu queria trazer para a gente finalizar essa parte ele vai dizer, ó, acredito ser do interesse de todos que as pessoas mudem não para evitarem punições, mas por perceberem que a mudança as beneficiará. Cara, vai explicar isso, né, aqui no Brasil ou em regiões em que as pessoas realmente estão assim com as necessidades quase nada atendidas. Entendeu? Vai explicar isso para uma pessoa que não tem nem saneamento básico, por exemplo? Entendeu? Então, é complicado, cara. A gente. Não tô dizendo que a pessoa que não tem. Eu tô dizendo o seguinte: a pessoa que não tem necessidades básicas atendidas, ela tende a se preocupar muito mais com essas necessidades e muito menos a ficar refletindo como que as possíveis mudanças dela beneficiarão ela. Como? Né? Realmente assim, é uma questão meio complexa. É o melhor dos mundos, tá? Qual que é a minha análise? E aí eu trago novamente a teoria comportamental, tá? E aí a minha análise é que essa ideia, né, de que você evitar, você tirar, você não utilizar a punição como uma forma de correção, uma forma de modular aí o comportamento das massas, não necessariamente daria muito certo, principalmente não no curto e principalmente no curto e no médio prazo.
E aí, ó, dentro da teoria comportamental, todo comportamento visa uma consequência. Seja evitar uma punição ou conquistar uma recompensa. Tá? Então, todo comportamento ele não é necessariamente um reflexo de uma necessidade bem clara e consciente. É por isso que às vezes a gente tem comportamentos. Por exemplo, por que, que o cara lá gritou com o macho lá no início, né? Matador de criança e tal, coisa do tipo. Possivelmente ele fez isso porque ele queria uma recompensa. Ou ele queria. Ele queria alguma coisa. Mas ele não estava muito claro daquilo que ele queria. Certo? E a maioria das pessoas, da gente não tem, inclusive, como o macho diz. E aí, eu acredito que nós não somos tão autocontrolados como a gente imagina, né? A gente não tem, a maioria maioria de nós, não estamos sempre conscientes de nossas atitudes e não temos esse livre-arbítrio todo aí, ou poder, né? Capacidade de utilizar o nosso livre-arbítrio de maneira consciente, né? Suficientemente para escolher pelos nossos valores. Concorda? Faz sentido isso para você? Não tem lá. Eu não acho que a maioria das pessoas não tem esse poder. Eu que tô aí, pô, estudando pra caramba, já tenho quase 10 anos aí me reeducando. Não, a maioria das coisas eu não consigo, velho. Agir de maneira. Às vezes sabendo que isso choca com uma necessidade forte minha, ou choca com uma expectativa forte minha, e eu ainda assim não faço. Já dizia lá a Bíblia. Aquilo que quero, aquilo que é bom, não faço, mas aquilo que eu sei que é ruim, eu acabo fazendo. A gente não tem tanto poder. Eu não, assim, a gente não tem tido, para melhor dizendo, a gente não tem tido tanto poder assim sobre os nossos próprios comportamentos. Então, o que vai mover muito o nosso comportamento? Punição e recompensa. São consequências. São as consequências dos nossos atos. Então, por isso que eu acho que ainda é muito importante a gente aprender a utilizar, a gente enquanto sociedade, utilizar a punição e a gente. Essa palavra não é muito legal, mas assim, ressignificar a ideia da punição. Sabe aquela criança mimada que não sabe o objetivo da punição? Quando você começa a amadurecer, você começa a se autopunir porque você sabe que é bom. Você sabe que você vai aprender com aquilo. Por exemplo, pô, fiz uma cagada e sei lá, meu pai tirou meu telefone. Se você ficar ali, meu pai é não sei o que, meu pai não sei o que lá, meu pai não deveria fazer isso, meu pai não sei o que. Eu tô dando um exemplo besta, né? Mas se você pega e fala, cara, não, calma aí, realmente, eu me arrependo. Eu mereço essa punição. E eu quero viver ao máximo essa punição para que eu não repita isso. Para que eu aprenda com isso. Entende ou não? Aí eu continuo. Às vezes apenas vamos conforme o nosso desejo. Às vezes não, né? A grande maioria das vezes. Nossos sentimentos mais mesquinhos, queremos conforto e fugir da dor. Nesses casos, a punição é importante, pois afinal, o que leva o indivíduo a deixar de fazer algo importante ou ter uma postura que prejudique alguém é obter uma recompensa ou evitar uma dor imediata. No jogo das consequências, que vençam as que priorize o bem comum. Então, assim, se o cara ali tá agindo de maneira não violenta para conseguir uma necessidade que às vezes ele nem sabe qual que é, e tem uma forma de a gente punir esse cara para que ele não haja dessa maneira, meu amigo. E isso, obviamente, quando ele age de maneira violenta, ele vai prejudicar uma outra pessoa, que vença as consequências que priorizam o bem comum. Que vença, né, que sobressaia aí as consequências que visa uma harmonia aí e tal. Né? Porque eu acho que alguns filósofos, não sei se foi o John Locke que falou isso, ah, que é como se existisse os direitos, né? É como se tivesse os direitos positivos e os direitos negativos. Eu acho que é isso. Não me lembro exatamente. Eu posso até pesquisar aqui. Vamos ver se existe essa palavra aqui. Direitos positivos? Direitos positivos. E é como se existissem. Aí, eu acho que é isso mesmo. Se existissem apenas 3 direitos positivos. Não, não é isso não.
Tá, mas basicamente isso aqui mesmo, ó. Os direitos políticos positivos são aqueles que garantem aos indivíduos a participação na vida política, caracterizando essas pessoas como legítimos cidadãos. Já os direitos políticos negativos são normas que impedem a participação na vida política. Mas não são isso não. Deixa eu ver se tem alguém. É tipo assim, cara. As leis, elas deveriam ser. Eu não sei se é direito, né? Se deveriam ser. Todas as leis deveriam ser direitos negativos. Tá? Quando eu falo de direito negativo, o que eu quero dizer? Aqui, ó. Quais são os direitos fundamentais de defesa negativa? Aqui, ó. São direitos de defesa aqueles que estabelecem um favor do seu titular. Pô, por que os caras usam umas palavras difíceis, hein, velho? Cumprindo assim, uma dupla função de estabelecer. Pô, um negócio difícil, cara. Por que os direitos individuais são negativos? Aí, ó. São direitos individuais com caráter negativo por exigirem diretamente uma abstenção do Estado, seu principal destinatário. Ah, tá. Então, assim, acho que os direitos negativos, eles, cara, não me mate, não me prenda e não confisque aquilo que é meu. Eu acho que é isso. Tá? Então, é como se os direitos negativos eles fossem isso. Tipo assim, cara, só não me atrapalha. Tá? Aí ele vem aqui, ó. Os direitos fundamentais de segunda dimensão são os direitos sociais. Aí é aquilo que, por exemplo, direito à educação. Isso é uma coisa que uma coisa que o Estado tem. É um direito positivo, no sentido de o Estado tem que vir te fazer. Uma coisa é o Estado, não faça isso comigo. Outra coisa é o Estado, faça isso por mim. Entendeu? Por que eu tava falando isso mesmo? Ah, tá. Porque a punição ela tem que acontecer quando são os direitos negativos, por exemplo, né? No sentido de Estado, na verdade é o seguinte: quando alguém está querendo atacar contra a minha vida, atacar contra a minha propriedade, atacar às vezes até com o meu bem-estar, minha família, enfim. Nesse caso, o Estado deveria agir para ele preservar a minha esses meus direitos fundamentais. Entendeu? Então a punição deveria ser para esse caminho, para quem atenta contra esses direitos fundamentais da vida, propriedade e da liberdade. Tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? A gente viajou aqui na parada. Porque aí eu concordo que a gente deveria usar a punição inicialmente. Até as pessoas entenderem que, pô, a violência não leva ninguém a lugar nenhum e tal. Até que a gente viva numa sociedade em que as pessoas não atentem contra a liberdade, contra a vida e contra a propriedade das outras pessoas. Quando isso acontecer, que as pessoas não atentem contra a liberdade, vida e liberdade das outras pessoas, por uma questão de compaixão e não por uma questão de evitar punição, aí beleza, a gente pode começar a trabalhar com as questões né, mais compassivas e tudo mais. Beleza? Galera, a gente tem aqui, quanto tempo já que estamos aqui? Ó, 1h30. E a gente falou só desse primeiro tema aqui, que foi sobre a comunicação alienante da vida. Tá? Basicamente, são os julgamentos, são quando a gente chega lá e fica dizendo que eu estou certo, o outro tá errado, fulano tá certo, e por isso você deve fazer tal coisa, tal coisa. Então, aqui a gente já vê como que a comunicação é violenta. Aqui, a gente vai falar sobre um elemento importantíssimo que tem a ver aí com como é que eu posso dizer? Com a nossa capacidade de... vamos colocar isso, a forma mais elevada da inteligência humana. Tá? Que é uma capacidade da gente distinguir dois elementos fundamentais aí pra gente ser mais compassivo e menos violento na nossa comunicação. Aqui, a gente vai manter... na verdade, a gente vai falar um pouco mais sobre os sentimentos, tá? A gente já vai pro segundo elemento aí da comunicação não violenta. E aqui a gente vai falar sobre as necessidades, tá? E depois a gente vai falar sobre o pedir aquilo que enriquece a nossa vida. Como a gente já tem 1h30 de vídeo e eu vou precisar ir no banheiro, fazer algumas outras coisas, eu vou interromper esse vídeo aqui e a gente continua a parte 2 mais à frente. E assim, se você tá assistindo até aqui, cara, curte aí, comenta, faz o seu comentário.
E principalmente comenta aí, ô Lucas, faz até porque eu vou fazer aí mais algumas outras partes pra gente falar desses outros elementos. E só que, cara, o livro, ele não para nesses 4 elementos. Ele tem mais um bocado de conteúdo aqui, que vai pegar esses 4 elementos e vai jogar pra várias outras coisas. Aqui ele fala sobre a expressão da raiva, que é muito massa. Esse capítulo especificamente que vai falar sobre a expressão da raiva. Deixa eu ver aqui. Quando a gente fala sobre a autocompaixão, né? A gente se conectar com nós mesmos. Expressando a raiva plenamente. Eu acho que é esse capítulo mesmo. E deixa eu ver aqui o negócio, porque tem uns capítulos bem legais aqui à frente, né? Que são mais avançados. E eu vou fazer eles só se a galera estiver curtindo o negócio aí. Estiver curtindo, estiver acompanhando, estiver vendo tudo. E aí, então, se você está gostando, coloca aí. Ele fala até o uso da força. Essa aqui é a edição. Essa aqui é a edição antiga, mas eu tenho uma edição online que é mais atual. Fala sobre a resolução de conflitos também. Pega esses 4 elementos e vai jogando para diversos outros âmbitos. E a gente vai evoluindo e vai avançando nesse tema. Então, se a gente chegar aí numa curtida, se a galera curtir bastante e tal, esse e a parte 2 aí, eu vou fazer mais um vídeo, mais algumas apresentações, a gente ir aprofundando um pouco mais desse tema. Beleza? Então é isso aqui nesse vídeo por enquanto e segue aí pra gente se acompanhar a parte 2 e outras apresentações que a gente vai fazer aí.